É isso aí, galera. Vamos lá. Live 102 na área. Vamos que vamos, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. 7h45 da manhã, 13 de dezembro. Vamos nessa. Live 102 na área. Vamos começar o nosso bate-papo. Nosso resuminho aí diário. Nossa troca de figurinhas diária aí sobre fundos imobiliários. É isso aí, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos nessa manhã de tempo nublado em São Paulo. Deve estar aí seus 20 graus. Vamos nessa, galera. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. Vamos entrando. Já separei aqui algumas notícias para a gente poder trazer. Hoje, super quarta. Hoje a gente tem aí a definição da nova taxa Selic, a nova taxa básica de juros do Brasil. Provavelmente a gente deve ter aí mais um corte de meio ponto percentual, beleza? A gente deve ter aí a nossa taxa Selic a 11,75. Então a gente deve fechar aí o ano de 2023 com uma Selic a 11,75, tá bom? Então a gente deve ter ali essa redução, tá? E aí, isso, como a gente já sabe, a gente já falou aí várias vezes, tá? Redução ali da taxa Selic, vai trazer redução também do CDI. Fundos que tenham ali uma exposição de crédito maior em CDI, taxas ali atreladas ao CDI, vão tender a ter um pagamento de dividendos menor. A gente já começa a observar, a gente saiu de 13,75 e deve fechar hoje em 11,75, uma queda de 2 pontos percentual, beleza? Então, a gente já observa em alguns fundos imobiliários uma redução nos dividendos, tá? Inclusive, até trouxe aqui uma notícia sobre um fiagro, tá? O maior fiagro do Brasil, que é o Vegia, tá? Ele anunciou aí dividendos e aí a gente vai ter um pagamento de 10 centavos. Eu vou comentar aqui sobre, vou abrir também o relatório gerencial para a gente poder bater, mas esse é o impacto que a gente já começa a observar naqueles fundos que estão ali com maior exposição em CDI, ok? Então, em queda de Selic, o CDI vai cair, a gente vai observar dividendos menores. Mas não significa, é importante dizer isso, não é porque o dividendo está caindo que necessariamente o fundo está ruim. O fundo, nesse caso, fundos atrelados a CDI, vão ter ali uma redução no dividendo por causa do que está acontecendo na economia. É o indexador da carteira de crédito do fundo. Então, se aquele indexador está caindo, eu vou ter uma correção monetária menor, eu vou ter dividendos menores. Beleza? Mas não significa necessariamente que o fundo está ruim, ele só está respondendo ao que está acontecendo na economia. Mesma coisa que aconteceu aí, por exemplo, com os fundos imobiliários atrelados à inflação. Ano passado, quando a gente teve a deflação na caneta, esse ano, em inflação mais baixa, é a mesma coisa. Beleza? Só que agora a gente está falando de um outro índice, que é o CDI, que é o principal índice aí da renda fixa. Maravilha? É isso aí, galera. Então, vamos lá. Vamos começar com tudo aqui, tá? E antes da gente começar aqui, fazer aquele comentário, beleza? Que eu sempre faço aqui no início das lives, tá? Me perdoe, hoje a crise alérgica agora de manhã deu uma tacadinha, mas vamos lá. Então, para quem não sabe, me tornei assessor de investimentos na XP, tá? Então, quem tiver interesse em ter o meu acompanhamento pela XP, ter um acompanhamento da carteira de investimentos comigo na XP, quem tá assistindo aqui no Instagram pode me chamar no direct, beleza? Me manda uma mensagem, a gente marca uma reunião, te apresento o escritório, te apresento como é que funciona a assessoria. Se fizer sentido, a gente começa. Quem tá assistindo aqui no YouTube, o link do meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, pode acessar e aproveita e já me segue, todo dia tem a live aqui. Então, aproveita e já me segue e me manda uma mensagem no direct e a gente conversa, beleza? Se fizer sentido, a gente avança para assessoria. Lembrando, cliente não paga assessoria, tá? Você não vai ter que desembolsar nenhum dinheiro, não vai pagar nenhum link para poder ter o meu acompanhamento. Quem me remunera é a própria XP em função das movimentações, em função dos produtos que forem investidos.
tá? Agora, você, cliente, não precisa desembolsar nenhuma grana para ter o meu acompanhamento, para ter a minha assessoria na XP, tá bom? Galera, então vamos lá, recado dado, vamos falar do Vegia. Como eu acabei de mencionar, Vegia, maior fiagro do Brasil, tá? Anunciou aí os dividendos para dezembro. Vamos ver qual que vai ser esse valor aí, ó. Então, galerinha, o Vegia vai pagar 10 centavos por cota. Deixa eu dar um zoom aqui maior. Boa. Então, o Vegia vai pagar aí 10 centavos por cota. A quantia se mantém estável em relação ao mês anterior. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a gente teve aí uma queda de quase 30% nos dividendos. A gente está agora num patamar de Selic mais baixo. Beleza? Então, os dividendos vão ser pagos aí no próximo dia 19, beleza? Então, na próxima terça-feira, para quem fechou ontem com cotas do fundo, para quem fechou ontem dia 12, tá? O dividend yield anualizado do Fiagro tá aí na casa de 17, quase 18%, tá? E aqui a gente tem uma tabelinha com os últimos pagamentos que foram feitos. Então, a gente observa realmente pagamentos mais altos aqui, quando a gente tinha aqui um cenário de Selic mais alto, a gente começou a observar a queda de Selic, a gente observa aqui uma redução nos dividendos, beleza? O principal indexador do agronegócio é o CDI. Então é muito comum a gente encontrar fiagros que tenham majoritariamente a carteira com exposição ao CDI. Então, nesse cenário de queda da Selic, obviamente a gente vai ter uma queda do CDI, a gente vai observar dividendos menores. Então, como a gente pode ver, ó, 100% da carteira do Vegia está alocada aqui em CDI. O fundo tem aqui quase 93% em CRA, 7% em caixa, e os CRAs que estão na carteira, eles estão 100% expostos em CDI. Então, em momento de queda de Selic, a gente vai aí fazer, a gente vai ter ali em momento de queda de Selic, a gente vai ter ali uma redução no dividendo, beleza? Mas isso não significa que o fundo necessariamente está passando por algum problema, tá? No caso do Vegia, beleza? A gente teve até lá a questão do CRA Languiru, a cooperativa Languiru, tá? E, enfim, mas essa é uma questão que já foi até equacionada, já tá bem resolvida, beleza? A gestão tá monitorando em cima, e a Valora também ela é bem presente, né? Ela é muito forte na questão de crédito, beleza? Então, o fundo aqui não tá... Foi um burburinho no início, mas agora é uma questão que já tá ali bem resolvida e bem equacionada, tá? Então não tem nada muito significativo aqui acontecendo que vai impactar o dividendo. A gente observa então que essa queda que a gente vê aqui no dividendo é realmente em função da redução da taxa Selic. Então a gente tinha, deixa eu pegar um gráfico aqui, consigo pegar um gráfico de taxa Selic nesse ano de 2023. Ó, vamos pegar aqui, ó, taxa de juros, vamos pegar o histórico. Queria mostrar em gráfico, mas vamos ver se a gente consegue. Tô aqui no site do Banco Central. Vamos ver, queria pegar em gráfico. Deixa eu ver se a gente consegue pegar em imagem aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Ver se a gente consegue pegar aqui o histórico da taxa Selic. Boa. Esse gráfico aqui vai ajudar a gente. Deixa eu colocar ele em tela cheia. Boa. Então, galera, ó, para vocês verem, tá? Então, aqui a gente tem o histórico da taxa Selic. Deixa eu colocar aqui. Opa, peraí. Deixa eu ajustar aqui. Então, ó, quando a gente tava aqui, ó, janeiro de 23, tá vendo? A gente já estava nesse patamar mais alto aqui de 13,75. E isso casa bem com esses pagamentos aqui. Então a gente estava num cenário de maior taxa Selic, e aí por isso a gente tinha aqui dividendos maiores. Percebam que a gente ficou numa sequência boa aqui, ó,
de dividendos na casa de 15 centavos, 14 centavos. Por quê? Era justamente o período que a gente tinha Selic mais alta. Quando a gente começou a observar a queda de Selic, tá? Deixa eu pegar no site. Agora eu vou pegar no site do Banco Central para a gente poder ver quando que a gente começou a ter queda. Ah, tem gráfico aqui, ó. Maravilha. Gráfico direto do Banco Central. Ótimo. Melhor ainda. Ah, melhor ainda. Pô, melhor ainda. Então, ó, quando que a gente começou a ter queda da taxa Selic? A gente começou a ter queda, ó, em agosto. Então, em agosto de 2023, a gente começou a observar queda na taxa Selic. Beleza? Deixa eu diminuir aqui, pronto. Então, a gente ficou aqui de dezembro de 22 até agosto, 13,75. Depois, ó, a gente começou a ter os cortes de 0,5%. Então, em agosto, a gente saiu para 13,25. E aí, depois, na reunião de setembro, 12,75. Quando a gente olha aqui, a gente começa a observar o quê? Uma redução nos dividendos a partir de agosto e setembro. Fala, Márcio, bom dia. Grande Dani tá aí na área também. Tamo junto, meu irmão. Bora! Então, percebam. Quando a gente tava aqui até agosto, a gente tinha ali um pagamento um pouquinho mais alto, porque a gente estava num patamar de Selic mais alto. A gente começou a observar aqui redução na taxa Selic. Percebam, os dividendos vieram caindo. Beleza? Então, ó, hoje a gente está aqui no patamar de 12,25. A gente deve cair aí mais 0,5%. E a gente está realmente observando essa redução nos dividendos. Tá? Então, galera, é a mesma coisa que acontece, que está acontecendo, que aconteceu, por exemplo, com os fundos atrelados à IPCA. Redução do indexador, a gente vai ver redução nos dividendos. Beleza? Então, trazendo aí, como a gente hoje vai ter a reunião do Copom, e aí teve o anúncio dos dividendos do Vegia, achei interessante fazer esse link, tá? Então, é importante a gente entender justamente isso. Você tem um fundo de crédito. No caso do Fiagro, está financiando o agronegócio. No caso de fundo de papel, está financiando projetos imobiliários. Se a tua carteira está majoritariamente exposta em IPCA, inflação, quando você tem redução de inflação, você vai ter ali redução dos dividendos, correção monetária menor. Se o teu fundo está mais exposto em CDI, você acaba tendo ali você acaba tendo em momentos de Selic mais alta, pagamento de dividendos maiores, em momentos de Selic mais baixa, redução de Selic, você começa a ter dividendos menores por causa justamente da correção monetária pelo indexador. Qual que é o cenário interessante? Quando o fundo ele tem uma mistura desses dois indexadores, CDI e IPCA. Quando ele é não híbrido, mas quando ele tem realmente um balanceamento entre os indexadores. Quer um exemplo disso? HGCR. Quando você pega a carteira do HGCR, que é o fundo de papel do Credit Suisse, que agora vai ser assumido pelo Pátria, você tem uma carteira que está ali mais ou menos 60-40. Se eu não me engano, ela está 60% inflação, 40% CDI. Então você tem ali uma carteira que está balanceada em indexador. Então, quando a gestão ela tem essa flexibilidade para combinar os indexadores, para montar uma carteira combinada de indexadores, a gente observa que o dividendo ele tende a ficar mais flat. KNSC também, isso aí, Dani, o KNSC também. Tá? Apesar dele ter aí uma exposição maior em IPCA, ele tem ali também a exposição em CDI. Então, o dividendo ele fica até mais flat, ele fica mais estável. Ó, vamos lá, ó, até uma boa. Vou pegar esse gancho aqui do Dani. Deixa eu fazer o seguinte, vou trazer aqui. Eu já fiz isso em outra live, mas eu acho bacana fazer essa comparação. Vamos pegar, ó, HGCR, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no histórico de dividendos do HGCR, tá? Deixa eu colocar aqui. Ó, vamos pegar, ó, histórico de dividendos do HGCR. Então, ó, tá vendo? Ó? A gente tem um dividendo aqui mais estabilizado. Deixa eu tirar 2022. Então, ó, a gente tem um dividendo aqui bem mais estável. Tá bem mais estável. A gente teve aqui redução
Inflação mais baixa, CDI também caindo, então a gente observa aqui ó, uma redução em relação ao primeiro semestre. Mas perceba, né? A gente tá, ó, você vê, muito mais estável, muito mais flat. Quando a gente pega, por exemplo, agora um fundo que tem ali uma exposição, vamos pegar VRTA, quando a gente tem um fundo que está majoritariamente exposto em inflação, como é o caso, por exemplo, do VRTA, até que não tá tão... Até que tá bem flat aqui também, tá? Deixa eu pegar... Vamos pegar um VGIP da vida. Tem um KNCR também, vamos pegar o VGIP pra gente ver. Ah, o VGIP tem uma oscilação maior. Então, olha aqui o VGIP. Tá vendo, ó? Quase uma onda aqui, ó. Tá vendo? Quase uma onda isso aqui. Tá vendo? A gente teve aumento nos dividendos e aí veio caindo. E agora a gente está num patamar um pouquinho mais alto. Eu até fiz um post ontem dizendo que a nossa inflação está em voo de cruzeiro. Porque ela está ali nesse patamar de 0,25, 0,30 já tem uns 3 meses. Então eu até falo que a nossa inflação está em voo de cruzeiro, está em um patamar constante. Então, o fundo, quando ele está 100% exposto em IPCA, quando a gente tem oscilação no IPCA, a gente vai acabar observando ali a oscilação no dividendo. Beleza? Quando você tem um fundo mais balanceado em termos de indexador, dependendo da exposição ali e tal, você vai ter uma suavidade no dividendo, aí vai ficar mais estável, vai ficar mais flat. Beleza? Então, é bacana quando você tem ali um fundo que tem uma carteira balanceada. Saiu o relatório gerencial do HGCR, Saiu todos os relatórios ontem do Credit Suisse, dos fundos do Credit Suisse. Deixa eu mostrar aqui o HGCR, só para vocês verem a composição da carteira por indexador. Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Aqui, ó. Só para vocês entenderem aí o que eu tô falando, ó. O fundo tá, ó, 62% inflação, 38% CDI. Já teve mais posicionado em CDI, mas aí a gestão observa, né? Poxa, à medida que a gente começa a ter aí redução da taxa Selic, perspectiva de redução de taxa Selic, o fundo começa a diminuir a exposição em CDI. Justamente porque juros menores. Então você vai ter menos entrada de grana no fundo. Então a gente vê que naturalmente a gestão começa aqui a fazer mais exposição em inflação. Beleza? E hoje o fundo está quase 60-40, inflação CDI. Beleza? Show de bola. Galera, lembrando, quem tiver interesse aí na assessoria, pode me chamar, assessoria pela XP, pode me chamar no direct. Quem está assistindo a gravação no YouTube, meu Instagram tá aqui na descrição, pode clicar, já aproveita, me segue, todo dia tem conteúdo. E me manda uma mensagem no direct pra gente poder conversar. Beleza? E quem tiver dúvida, pode comentar aqui embaixo também. Boa. Então, falamos aí do Vigia, tá? Galera, vamos falar agora, como eu trouxe ontem, né? Como eu trouxe agora há pouco, saíram os relatórios dos fundos da Credit Suisse. Então, HGLG, HGRU, HGRE, HGCE, que a gente acabou de ver, tiveram aí os relatórios divulgados. Tava dando uma olhadinha no relatório do HGLG. Tem alguns pontinhos aqui que eu queria bater, tá? O HGRE também, separei aqui os dois relatórios para a gente poder conversar. Então, galera, deixa eu virar aqui para vocês. Esse aqui, ó, relatório mais atualizado do HGLG, já contempla aí a notícia da venda para o Pátria, tá? E para quem ainda não tomou ciência, os fundos da Credit Suisse serão administrados pelo Pátria, banco aí de investimentos com mais de 140 bi sob custódia. E pode ficar tranquilo, tá? Que a equipe de gestão dos fundos do Credit Suisse vai migrar para o Pátria, beleza? Então, ó, a gente teve a compra da parte de real estate pelo Pátria
incluindo a migração dos profissionais que atuam no time dedicado a esses fundos, beleza? Então pode ficar tranquilo aí que você vai ter a migração da equipe de gestão para o Pátria, então isso garante bastante tranquilidade e a continuidade aí dos fundamentos do fundo. Eu estava até falando ontem com um amigo e falei, cara, eu confesso que fiquei bem animado, porque, poxa, é um medo você ter uma mudança ali da gestão e, enfim, poxa, vai mudar a equipe. Não, nesse caso, vai continuar a equipe, vai seguir e isso é bem positivo, tá? Galera, então, olhando aqui para alguns indicadores já de cara, a gente tem uma alavancagem de 12%, nada que incomode aqui o fundo, que seja ruim. A HGLG é simplesmente o maior fundo de galpão logístico da Bolsa, tá no patamar relativamente alto de vacância, tá? A gente tá aí com um patamar de quase 10%. Quando a gente olha o histórico, é o menor patamar de vacância dos últimos 12 meses. O fundo chegou a bater 20% de vacância aqui no início do ano. A gente estava ali numa escalada de vacância, finalzinho do ano passado, início desse ano. A gente teve aqui uma certa retomada, tá? E hoje o patamar de vacância tá liberando os 10%, tá? Nada que incomode muito o fundo, assim, já esteve num cenário maior, tá? Mas, enfim, é bom acompanhar aqui como que o fundo vai conseguir resolver essas novas locações. Prazo médio de vencimentos é um prazo até pequeno, tá? Um prazo aí de 3,8 anos. 66% da carteira vencendo para além de 2027, beleza? Maior parte dos contratos aqui com exposição em IPCA, tá? A gente tem observado essa troca de indexador, IGPM. É geralmente o indexador do aluguel, mas por conta de deflação, que a gente tem observado no IGPM, muitas gestoras têm trocado o contrato de aluguel para IPCA, tá? Imagina, você tem um contrato ali indexado a um índice que está registrando deflação, ou seja, o contrato de aluguel vai ter que ficar cada vez mais barato. Não faz muito sentido, beleza? Então a gente observa essa troca de indexador. Maior parte dos contratos no HGLG eles são típicos, quase 70% típico. Contrato típico, ele traz aí mais segurança no curto prazo, num cenário mais estressado para novas locações, porque aqui você consegue fazer o repasse da inflação para o contrato, você tem esse revisional. No contrato atípico, você tem mais segurança para longo prazo, porque a multa, geralmente, do contrato atípico é o quanto que falta até o vencimento do contrato. Então, é da rescisão até o vencimento, quanto que falta de meses para pagamento de aluguel, vai ser a multa do atípico. No típico, você vai ter ali um contratinho de multa de 3, 6, 12 meses, beleza? Então, o contrato atípico traz mais segurança para longo prazo, tá? Mas aqui a gente tem essa divisão, tá? E não é de todo ruim. O que eu quero comentar aqui, galera? Aqui nessa aba de comentários do gestor, o fundo fala que teve uma receita aqui total de 36 milhões, tá? E aí, considerando as despesas, o fundo teve um resultado líquido de 27 milhões, 82 centavos por cota. Só que o fundo pagou 1,10, beleza? O dividendo do HGLG, ele tá nesse patamar constante de 1,10. Ele já vem fazendo isso já há um bom tempo. Tá nesse patamar de 1,10. O que eu quero chamar a atenção aqui? A gente teve um resultado de 27 milhões em novembro, só que o fundo distribuiu 37. Ou seja, o fundo distribuiu caixa. Outubro de 2023, o fundo teve esse resultado e distribuiu essa quantidade aqui de rendimento. Então aqui no fundo, nesse caso aqui, o fundo ele fez caixa. Em novembro ele queimou caixa, em outubro ele guardou caixa, fez caixa. Quando a gente olha em 2023, o fundo distribuiu menos do que o que ele teve de resultado. Então, em 2023, ele está fechando com aumento de caixa. Nos últimos 12 meses, a gente está tendo uma queima de caixa. Porque o fundo teve de resultado líquido quase 370 milhões, distribuiu 404. Tá? E aí, o que é importante mostrar? Não, tá para trás.
Aqui. Aqui a gente tem o saldo de resultado acumulado. Então perceba, né, o quanto que o fundo tem de caixa em cada mês. Então percebam que o fundo aqui, ele ficou com um bom caixa, isso aqui é real por cota, tá? O fundo ficou com um bom caixa aqui em janeiro, queimou ali um pouquinho em fevereiro, manteve em março, manteve em abril, queimou mais um pouquinho em maio, queimou em junho, tá? Provavelmente alguma venda ali no meio do caminho, daí ele fez uma distribuição mais alta, de fato o fundo fez uma distribuição mais alta em junho. Julho, mais um pouquinho de caixa, agosto queimou um pouquinho, setembro queimou um pouco, outubro fez mais um pouco, novembro queimou mais um pouco. Então a gente vê que o fundo, ele oscila entre queimar caixa, fazer caixa, queimar caixa, fazer caixa, tá? Essa é uma dinâmica comum em fundos imobiliários. A gente vai ter ali reservas acumuladas, tá? O que não está distribuído, e aí pode ter ali algum momento onde o fundo acaba usando caixa para poder segurar o dividendo, para poder manter e evitar um pouco do estresse. A gente tem observado diversos cenários, diversos cases esse ano, onde a queda no dividendo acaba gerando um estresse no preço da cota. A gente viu isso no ano passado também, quando a gente teve deflação nos fundos de papel. Muita gente comprou na euforia no início de 2022, porque os fundos estavam pagando muito. Quando a gente teve a deflação lá por conta do corte do preço dos combustíveis, a gente teve deflação, dividendo mais baixo, a galera caiu em peso em cima dos fundos imobiliários de papel, aqueles atrelados à inflação. A gente observou um estresse muito grande no mercado. Aí esse ano também a gente observa um certo estresse por conta de redução de dividendos, tá? Então, o fundo ele acaba usando essa estratégia de ter ali a reserva e distribuir um pouco da reserva, queimar o caixa para segurar o dividendo justamente para evitar essa oscilação, tá? Mas é importante a gente observar como que está se dando a evolução desse caixa. Beleza, o fundo está queimando caixa para segurar o dividendo, mas esse caixa está robusto, o fundo está conseguindo gerar caixa, ele está usando, mas ele também está conseguindo gerar? A gente precisa olhar isso. Se o fundo está queimando e não está conseguindo repor, significa que a operação do fundo não está gerando resultado. E assim, não existe caixa infinito. Uma hora esse caixa vai secar e o dividendo vai cair e aí você vai começar toda uma onda de estresse. Beleza? Então, o fundo usar caixa é problema? Não, não é problema. Você vai ter meses com dias úteis menores, você vai ter pagamento menor de dividendo, você vai ter um resultado menor, não tem problema. O caixa está ali justamente para poder segurar o dividendo e poder manter essa tranquilidade no fundo. Mas da mesma forma que o fundo usa o caixa para poder segurar o dividendo, é importante também que ele gere caixa para poder ficar sempre mantendo essa reserva alimentada. Então não é problema usar o caixa. O problema é você usar o caixa e não repor. Aí é que tá. Como é o caso que a gente vê, por exemplo, aqui no HGLG. A gente tá no menor patamar de caixa, olhando os últimos 12 meses, mas a gente vê nitidamente que o fundo tem momentos de boa geração. Então, não é o problema o fundo queimar a caixa. O problema é o fundo não gerar caixa. Ele vai usar, mas ele não gerar para repor. Aí é que mora o perigo. Que querendo ou não, isso vai indicar que o fundo não está gerando o resultado que deveria. Beleza? Então era esse o ponto que eu queria trazer no HGLG, até para fazer um comentário também sobre o fundo. Deixa eu abrir aqui o relatório do HGRE, Fundo de Laje Corporativa da Credit Suisse, que agora é do Pátria. Deixa eu virar aqui para vocês. Beleza? Pessoal, então, HGRE, Fundo de Laje Corporativa aqui do Credit Suisse, ex-Credit Suisse, agora a Pátria. A gente tem aqui uma alavancagem de quase 4%, uma alavancagem bem baixa, nível de endividamento bem tranquilo. Patamar de vacância física em 27%. Tá, o HGRE, desde quando eu comecei a acompanhar ele, se eu não me engano, desde 2020, é um fundo que tem uma vacância que incomoda, um histórico de vacância que realmente incomoda. Aqui a gente tem um histórico de vacância financeira,
tá? É o quanto que o fundo está deixando de gerar de receita potencial em relação ao que poderia gerar. Então a gente está até no... não é o menor, a gente está próximo aqui do menor patamar de vacância financeira, tá? Mas ainda temos um histórico razoável de vacância e vacância física em quase 30%. E por que isso, galera? Porque esse histórico mais alto... Porque esse histórico mais alto de vacância no HGRE. Galera, deixa eu trazer aqui para vocês. Ó. Esse parágrafo aqui, tá? O que o fundo comenta? Ó, o processo de locação que estava avaliando o edifício Antônio das Chagas está seguindo com outra opção por conta do custo e tipo de ocupação. Nosso ativo só fazia sentido se a empresa trouxesse, ele está comentando aqui sobre um possível contrato de locação que estava rolando. Se a empresa trouxesse todas as operações administrativas do grupo e ainda assim haveria ociosidade que a própria empresa carregaria. Dessa forma, optaram por seguir como opção que atende apenas à demanda do centro de treinamentos. Seguimos buscando outros locatários para o prédio que está inserido no mercado com mais vacância e competição na cidade. A região da Chucri Zaidan, Chácara Santo Antônio, que é bem pertinho aqui de onde eu moro. O que eu quero trazer com isso daqui, galera? Até comentei isso na semana passada, se eu não me engano, tá? Lajes corporativas que estão expostos nessa região de São Paulo, Chucri Zaidan, Chácara Santo Antônio, Morumbi, são regiões que estão observando um patamar de vacância mais alto. Então, imóveis que estão expostos aí nessas regiões têm sofrido ali com uma vacância mais alta. E aí, obviamente, fundos que possuem imóveis nessa região estão ali amargando uma vacância mais alta. Então, região da Chucri Zaidan, Chácara Santo Antônio, Morumbi, têm sido regiões onde a gente está tendo uma vacância maior. E aí, vacância mais alta impacta a geração de receita no fundo de tijolo, você acaba tendo dividendos menores, pode ter dificuldade para pagar a alavancagem. Regiões mais premium daqui de São Paulo, Faria Lima, JK, Vila Olímpia, regiões onde você tem um nível de vacância mais baixo, fundos que tenham imóveis nessa região estão experimentando vacâncias bem menores do que, por exemplo, da Chucri Zaidan, da Chácara Santo Antônio, Alphaville, como é o caso também dos PPR, beleza? Então, fundos de laje que estão expostos nessa região mais premium, nessas regiões mais premium de São Paulo, têm observado vacâncias menores, tá? São regiões onde a gente está observando uma taxa de ocupação maior, tá? E aí, que fique claro, não é recomendação de compra ou venda, tá? Nenhum fundo aqui eu estou recomendando a compra ou a venda, nem posso fazer isso, inclusive. Mas, por exemplo, quando você compara aqui o HGRE, ele tem essa exposição na Chucri Zaidan, na Chácara Santo Antônio. Quando você pega o PVBI, por exemplo, ele está ali exposto nas regiões mais premium. E você observa realmente que esse fundo, o PVBI, ele está ali, vacância muito baixa. Se eu não me engano, está zerado no PVBI. Porque justamente a exposição em localizações com maior demanda, em localizações mais premium. Beleza? Então, galera, é o que eu comento. Localização importa bastante quando a gente está falando de fundo de tijolo. Porque se a localização não for muito boa, você acaba tendo dificuldade para fazer reposição de inquilino, vacância fica mais alta e aí entra todo aquele fluxo de vacância. Ok? Aí, uma análisezinha aqui da questão do caixa, da mesma forma que a gente fez lá para o HGLG. Em novembro, a gente teve ali um pagamento maior do que teve de resultado, então a gente acabou usando caixa. Em outubro, o fundo pagou aqui 9 milhões, teve um resultado de 26 milhões, um resultado bem mais alto, beleza? E aí a gente acabou formando um caixa aqui muito robusto. Em 2023, quando a gente olha, o fundo também tá fazendo mais caixa do que distribuindo, beleza? Desculpa, ele está distribuindo menos do que está tendo de resultado, então ele está fazendo mais caixa. Quando a gente olha também nos últimos 12 meses, o fundo está ali distribuindo menos do que o que ele teve de resultado. Então o fundo mostra aqui que ele está numa caminhada de fazer caixa.
Então, a gente teve aqui um resultado não recorrente em abril, ganhozinho de capital, venda de imóvel. Teve um outro ganho de capital aqui em outubro também, e isso justifica essa diferença aqui, tá? Esse resultado tão alto aqui que a gente teve de receita, beleza? De resultado. E percebam, saldo acumulado. Então a gente teve aqui, ó, uma queima de caixa, uma forte entrada aqui por conta de venda de imóvel. Aí a gente veio aqui no patamar de queima de caixa, mais uma venda de imóvel, e aí seguimos aqui para uma queima de caixa. Então, percebam, o fundo está ali fazendo gestão ativa, está gerando resultado não recorrente, gera caixa, e aí ele vai queimando esse caixa ao longo do tempo. Tá? Até porque a gente está num patamar de vacância alto, tem menos receita entrando, então o fundo ele acaba queimando um pouquinho de caixa para poder segurar o dividendo. Tá? E quando a gente olha o dividendo do HGRE, a gente está num patamar aqui de 78 centavos. Tá? Então o fundo está ali mantendo esse patamar de 78 centavos e aí o fundo acaba usando caixa para segurar esse dividendo. Beleza, galera? De boa, de boa? Então, ó, localização importa, tá? Fundo com localização boa tende a ser ocupado mais rapidamente, vacância fica mais baixa. Fundos em localizações mais complicadas vão demorar mais para fazer reposição de inquilino, você vai acabar tendo vacância mais alta, isso pode acabar impactando pagamento de dividendos, pode acabar impactando o pagamento dos endividamentos, das obrigações financeiras do fundo, ok? Então, é importante a gente olhar para isso e a questão do caixa. O fundo vai usar caixa, beleza, mas é importante também que ele faça a reposição. Tá? Não adianta nada só queimar para segurar o dividendo. Caixa não é infinito. Uma hora vai acabar e aí esse estresse vai vir para o preço da cota. Não tem jeito. E por falar em caixa, olha aí, VRTA mantém caixa robusto de 96 milhões. Beleza? Fundo aí que tem maior exposição em IPCA. Então, em momentos de queda de IPCA, de queda de inflação, o fundo ter ali um caixa, ele vai acabar usando para poder segurar o dividendo. A gente falou disso com bastante frequência esse ano. O GAMI 11 anunciou essa estratégia. Fundos de papel ali, o AAZQ também anunciou essa estratégia. Fundo, o AAZQ é um FIAGRO, anunciou também essa estratégia de construção de caixa para poder manter dividendo, beleza? Então, é uma estratégia que as gestoras elas acabam usando para poder segurar o dividendo e evitar esse estresse na cota. Então, o VRTA mantém um caixa robusto de quase 100 milhões de reais, tá? Uma reserva aí de 45 centavos por cota, para cumprir obrigações futuras, tá? Ou usar na distribuição nos dividendos. Então, o caixa do VRTA era quase 100 milhões, o equivalente aqui a 6,6% do patrimônio líquido, tá? MCCI anunciando dividendos também, 10 centavos por cota aí pelo quinto mês consecutivo, um yield mensal de quase 1% ao mês. Vamos dar uma olhadinha aqui no MCCI, galera, a gente já caminhando aqui para o final da nossa live. Vamos dar uma olhadinha aqui no MCCI. Deixa eu pegar aqui, MCCI. Boa. Peraí, essa notícia veio equivocada aqui. MCCI 10 centavos por cota? Não, MCCI foi 90 centavos por cota. Colocaram errado aqui. Pois que eu achei estranho, porque, poxa, MCCI pagando 10 centavos e o fundo é base 100, pô, 10 centavos está mais alinhado com o fundo base 10. Então, tá errado aqui, tá, galera? Na verdade, é 90 centavos por cota, tá? 90 centavos por cota. Então, ó, o fundo tá mantendo esse patamar de 90 centavos por cota aí. Vamos olhar o relatório gerencial do MCCI para a gente poder ver como é que tá a divisão aqui por indexador. Deixa eu ver... Pronto. Relatório mais recente aqui de novembro. Vou olhar mais alguns indicadores gerais aqui.
PVP 0,98, fundo com patrimônio quase de 1,6 bi, tem uma participaçãozinha no IFIX de quase 1,3%, mais de 116 mil cotistas e 4 milhões aí de liquidez diária. Fundo rodando realmente muito bem. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui na exposição do MCCI. Como é que a gente está? O fundo está em 92% exposto em inflação, 6% exposto em CDI e tem 2% aqui exposto em IGPM. Tá? A média aqui de resultado é IPCA mais 8,1%. Então o fundo tem aqui 85% de CRI, 11% de fundo imobiliário. Muito comum você encontrar fundo de papel que tem ali uma exposição em fundo imobiliário. Às vezes você tem uma entrada ali em ativos um pouquinho mais arriscados por meio de fundos imobiliários. 3% de crédito estruturado e 1% de caixa. Maior parte aqui exposta em São Paulo, beleza? Seguida aqui do restante da região Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste. Fundo aqui com bastante exposição comercial e no setor de logística. Tá? Então, a gente tem aqui um fundo que está quase que 100% exposto em IPCA na parte de crédito. Beleza? Então, um pouquinho aqui do MCCI, mais para a gente poder ver como que está o perfil ali de indexador da carteira. Beleza, galera? Tranquilo? De boa? Bom, então é isso. Minha parte aqui concluída com sucesso. 41 minutinhos de live aí, beleza? Então, por hoje era isso, beleza? Muitíssimo obrigado aí pela participação, pela interação de todo mundo aí, tá? Amanhã já certamente vamos comentar aí da nova taxa Selic. Provavelmente vamos estar aí no patamar de 11,75. Então hoje a gente já conversou um pouquinho ali do que está acontecendo por conta da taxa Selic ficar menor. A gente já começou, já falou aí o que a gente está observando em alguns fundos imobiliários. Falamos aqui do Vegia, falamos aí dos fundos atrelados à CDI, tá? Então é importante a gente olhar para isso. O dividendo está caindo nesses fundos atrelados à CDI justamente por conta da queda da taxa Selic. Beleza? É até um bom vídeo para trazer pro YouTube. Achei bacana. Vou gravar alguma coisa nesse sentido. Beleza? Então, galera, muito obrigado aí pela participação de todo mundo. Live 102 concluída com sucesso. Faltam só mais 98 lives pra gente chegar na live 200. Aí, obviamente, só ano que vem. Mas a gente tá caminhando ali diariamente pra gente chegar nessa live. Beleza? Pessoal, lembrando, quem tiver interesse aí na assessoria, pode me mandar uma mensagem no direct, quem está assistindo aí pelo Instagram. Quem está na gravação do YouTube, pode me chamar aqui no Instagram, ele tá aqui, o link está aqui na descrição do vídeo. Pode me chamar e daí a gente marca uma reunião, te explico como é que funciona a assessoria, te explico como é que funciona o escritório. E aí, se fizer sentido, a gente avança. Beleza? Galera, é isso. Valeu, Dani. Brigadão aí pela presença, tá? Vamos em frente, contem comigo. Nos vemos por aí. Valeu!